faz acho que uma rodada, né, de umas 3, 4 perguntas e daí faz as respostas. Tá. Não, uns 15 minutos. Tá? Então, por favor, pedir para as pessoas serem bastante objetivas. Tá bom? Pode ser uma experiência rápida? Se for muito rápido, porque a professora Eloy precisa sair no máximo 1h da tarde, que ela tem uma banca, né? Tá. Meu nome é Márcia, eu tenho um filho autista, mas aos 35 anos que eu fui estudar, me capacitar, eu vi as dificuldades enfrentadas na escola. Eu passei por 7 escolas, fui expulso por 3 particular, o restante time pública. E eu fiz pedagogia, fiz pós-educação inclusiva e terminei agora em dezembro psicopedagogia. Eu trabalho dando palestra em escolas públicas e orientando os professores nesse sentido. Só que algumas escolas públicas eu trabalho como voluntária. E tem uma em referência agora, que como vocês estavam falando sobre todas essas dificuldades do professor também querer, isso é muito importante, porque o que eu já vi em várias escolas, que eu já fui em muitas escolas públicas que eu quero colocar, já fui em particular também, mas vai muito da vontade do professor querer. Não adianta a gente impor, colocar lá e fica um depósito de criança, se o professor não quer, não vai funcionar. Então tem escolas, por exemplo, a que eu estou atualmente, que eu dei uma palestra, dou orientação, dou uma assessoria para eles, e são super engajados, mas não tem um apoio. Essa escola, por exemplo, do Estado, não tem sala de AE, não tem professor capacitado nenhum. E os professores que estão lá, estavam alguns querendo abraçar a causa e outros também, aquela velha história, não querem, vão se aposentar, para que eu vou mexer nesse assunto agora, né? E as crianças estão crescendo, estão passando o momento delas. Como meu filho, 7, ele tem 14 anos hoje, foi muitos momentos perdidos. Tem crianças que ficam na sala de aula, como vocês até colocaram, da socialização, que é muito importante, mas tem crianças que têm capacidade de aprender. E muitos professores agarram essa possibilidade e falam, opa, ele está se socializando, não vou mexer. E fica passando anos. Essa salinha especial que eu mais observei nessa escola, são 3 salas, tem um autista com laudo, 3 crianças sem laudo, que são crianças que têm dificuldade de aprendizado, e tem outras crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem, dislexo, mas não temos esse apoio, tem mais de 30 crianças na sala, a professora não tem capacidade de... não é capacidade, ela não tem capacitação, ela é uma professora de muitos anos, mas não tem a capacitação de trabalhar com dificuldades de aprendizagem de algumas crianças, que eu acho que, como a colega colocou, sabe, está no olhar, né? Você pega uma criança, você já falou, pá, vamos trabalhar desde o PPP, desde o início, vamos fazer um trabalho elaborado, já vem um relatório todo preparado daquela criança, a professora já tem que dar essa continuidade, pontuando as necessidades dessa criança, né? Já é todo um trabalho, e não tem. Quando eu escuto diretores falando, olha, a gente não sabe, nunca veio nada, ninguém passar para nós algumas informações. Infelizmente, eu pego muitas escolas que não têm essas informações, porque precisa chegar a todo canto mesmo. É difícil, tem poucos funcionários, tem poucos professores capacitados, né? Mas eu acho assim, como ela colocou das mães, eu sou uma mãe que fui atrás, mas tem que realmente pegar mães e fazer uma parceria, fazer um trabalho para ajudar a entrar em todos esses cantos, principalmente da periferia, que tem escolas ali que as crianças estão sofrendo, professores sofrendo também, porque muitos professores despreparados, né, eles ficam psicologicamente abalados, não conseguem dar nenhuma continuidade. Assim como tem a parte do Cefai, que vai aos estágios também, os estagiários. Eu fui estagiária do Cefai, você pega pessoas ali totalmente despreparadas, elas não sabem nem como vai ser professora, quanto mais ficar com uma criança com dificuldade de aprendizagem ou uma deficiência. Quando eu trabalhei, a criança conseguiu quebrar o braço da outra colega e a pessoa não sabia o que fazer. O que aconteceu? Ela saiu da escola, saiu da faculdade, de uma falta de organização, desestrutura, né? Porque não era nem para ela estar fazendo esse serviço, ela não podia ficar com aquela criança, ela tinha que ficar auxiliando a sala. Mas eu mesmo fui colocada como babá na época, fiquei trabalhando 2 anos com uma criança, tinha síndrome de Down, mas eu tinha conhecimento já, e quem não tem, né? Passa por essas... Eu queria só colocar aqui que isso existe mesmo, todos vocês estão colocando, a gente sabe, estamos cansados de ver, mas eu estou vendo hoje
E estou vendo muitas escolas sem esse apoio. Precisa ter. E eu penso assim, teria que ter uma psicopedagoga também em cada escola. É uma ideia. Porque uma psicopedagoga ela tem um olhar de ver aquelas crianças invisíveis, que não tem laudo, que os pais são desestruturados e não passam isso para a escola. As crianças estão lá, sofrendo, né? Então, tendo um profissional em cada escola, ela vai dar um mapeamento, ela vai fazer um relatório, vai passar isso para um outro órgão, né? Eu acho uma ideia, se ele poderia, de repente, uma opinião, né, colocar. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, a minha pergunta é para a doutora Heloísa e para a doutora Sandra. A primeira é sobre a questão da política brasileira de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Se eu entendi bem, ficou a impressão de que você colocou que essa política, de alguma maneira, ela dilui uma certa responsabilidade pública e até da sociedade civil na questão da formação dos professores. Parece que ficou uma coisa muito aberta e essa política parece que ela responde tudo, portanto a especialização não é algo essencial. Parece que ela gerou uma certa confusão ou enfraquecimento na questão da responsabilidade com formação de professores para atuar na educação inclusiva, na educação especial. E a outra questão também nessa mesma direção seria para a doutora Sandra Massu, se a ação civil pública a favor dos autistas, ela pode ser assegurada por essa política nacional de educação inclusiva, nessa perspectiva da inclusão, se isso dá conta de atender essa ação, né, civil pública a favor dos autistas. Seria isso a questão. E assim, só para fechar, uma questão também para a professora Carolina, somente para saber se ela acha que o investimento em formação dos professores tem que ser precedida por uma mudança atitudinal dos professores, né? É isso. Também eu peguei isso na sua fala, não entendi direito se era isso que você queria dizer. Só para esclarecer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui. Meu nome é Roger Bueno, eu sou pessoa com deficiência. Eu queria saber, com relação ao ano de 2016, houveram 1.273 casos de violência envolvendo essa parcela da população em foco aqui hoje. E o decreto 5296/04, ele tem por objetivo garantir os recursos de acessibilidade, inclusive o atitudinal. A minha dúvida era se, novamente, né, o quanto isso está sendo pautado sobre a ótica da violência, uma vez que há deficiências que restringem o nosso repertório de habilidades sociais frente a violências físicas, psíquicas, simbólicas, o que dificulta o processo da gente se defender enquanto pessoa com deficiência. Isso amplia a nossa vulnerabilidade social. Eu queria saber o quanto isso também é pautado, porque isso está em todos os ambientes, online, nas escolas, nas universidades, e a minha dúvida era essa. Muito obrigado. Última pergunta aqui, pedi só para ser bem rapidinho, senão não vai dar tempo de elas responder. A minha pergunta é para a Carolina. Assim, eu preciso saber, Carolina, onde que está o CAPS, porque eu fui informada aí fora que o CAP que estava lá na Pensilvânia não está mais. Na João Ramalho, lá em Perdizes. Então, depois eu gostaria se você pudesse me passar o endereço. E outra coisa na fala da doutora Sandra, então vou falar Sandra como mãe de mãe para mãe. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque meu filho já está com 21 anos e eu vejo que nada mudou. Se mudou foi muito pouco, mas muito. No meu caso, eu falo que nada mudou. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala que a gente quer ver a felicidade do nosso filho e a autonomia quando falamos em escola. Escola é um local de aprendizagem, porque muitos se apropriam desta fala, que é dita por especialistas e dita por pais que se apropriam
apropriam disso porque quer a felicidade do seu filho e esquece da aprendizagem. Então, você chega nas escolas e o seu filho está lá, todos estão estudando, fazendo alguma coisa, e seu filho está no parquinho com outras crianças que nem é da sala dele, mas tá bom, ele está se sociabilizando. Sociabilizar, a gente sociabiliza na igreja, na praça, em outros lugares. Então, eu acho que a gente tem que começar a ficar um pouco mais alerta com isso, com a escola, porque eles acabam também deixando um pouco de lado. Escola é aprendizagem, então ele tem que aprender alguma coisa e a escola tem que fazer por onde esse aluno aprender. Então, se precisa adaptar material, vai adaptar, se precisa de um currículo funcional, vai fazer, entendeu? Precisa tomar cuidado um pouco com isso. Todos querem seu filho com autonomia. O Estado me prometeu autonomia para o meu filho. O Estado me prometeu um profissional de integração sensorial para tirar o meu filho do quarto. Isso foi em 2012. Meu filho continua no quarto. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Porque o discurso é muito bonito, mas a prática é outra. Então, eu acho que precisa tomar cuidado quando a gente fala isso. Bom, eu gostaria de... Você quer falar primeiro? Precisa aproveitar aquela... Como é o seu nome mesmo? Eliane. Você eu não tinha visto ainda. O que acontece? Você, nessa sua fala, a gente percebe uma mistura entre tratamento terapêutico e educacional. Isso é uma coisa que eu faço questão de afirmar que tem que ser separado. Escola é escola, terapia é terapia. Se o Estado te disse que seu filho ia ser autônomo um dia, ele se equivocou, ele não poderia ter afirmado isso. Ele poderia ter dito, eu vou tentar, eu vou oferecer para ele tudo que é necessário. A escola, eu não vou rever essa minha fala, porque, em primeiro lugar, é minha e é o que eu acredito, tá? Se as pessoas se apropriam, isso pode acontecer com qualquer coisa, em qualquer lugar, do que os outros falam para distorcer e fazer valer seus entendimentos, pode acontecer. Isso é um fato. Eu não estou falando aqui como Ministério Público, eu estou falando como mãe. Meu filho não faz parte do Ministério Público. Quem faz parte do Ministério Público sou eu. Então, em momento algum, eu acho que a escola tem que se abster de oferecer o que é obrigação dela. Pelo contrário, eu disse isso desde o começo, continuo dizendo. Quem tem que fazer a adaptação de material é a escola, quem tem que procurar como ensinar meu filho é a escola, quem tem que saber procurar as habilidades dele é a escola. Tudo isso que foi colocado e que existe como apoio, seja bom ou ruim, essa não é a minha parte da fala, minha parte sobre as barreiras, tem que ser usado e ponto final. Isso eu, como família, vou exigir e é papel da família exigir. Agora, o que eu quis dizer se ele vai aprender ou não, são outros 500. Né? Então aí eu uso até uma experiência pessoal. Eu fiz direito porque eu sou péssima em matemática. Sempre passei raspando em matemática. E eu não sei, pode ter sido uma falha da educação tradicional que da década de 70. Pode ter sido uma questão minha, não sei. Eu sei que eu fiz as minhas escolhas de acordo com aquilo que eu tinha mais habilidade. E eu acho que é esse o papel. A escola também tem esse papel. Ela tem que procurar oferecer. E por esse motivo eu não admito que tirem uma criança com deficiência de dentro da sala de aula que todos os outros estão assistindo, seja por qual motivo for. Então, quando tem mãe que fala, não, eu não quero que meu filho aprenda, fique na sala de inglês porque ele não está aprendendo nada, eu quero que ele vá fazer reforço de matemática. Está errado. Está errado, ele tem que estar lá com todo mundo. E outra, ninguém sabe, ninguém aqui é capaz de dizer como e quando essa criança vai aprender. E aí eu volto de novo na experiência do meu maior professor, que é o meu filho. No primeiro ano ele não aprendia nada de inglês, a professora falava para mim, acho que não vai dar, mas eu falei, não importa, ele vai continuar.
vai lá, vai ficar na sala, dê tudo que você dá para os outros, dê para ele fazer. No ano seguinte ele começou a soltar, um ano depois, tudo que ele tinha ouvido naquele ambiente. Então, quem somos nós, né, para dizer o que cada um pode aprender ou não? O que eu acho e reafirmo é que o professor tem a obrigação de tentar ensinar, com todos os equipamentos que lhes foi dado e ensinado na sua graduação. Isso é obrigação. Dizer, eu não consigo, eu não vou dar um ensino de excelência, isso é desculpa. É isso que eu quis dizer, né? Aproveitando a pergunta do outro, aí eu já passo para vocês, do colega lá de trás, sobre ação civil pública. Ponto difícil, hein? Pergunta difícil você fez. Essa questão não é consenso nem dentro do Ministério Público. Se a Política Nacional de Educação, com perspectiva da educação inclusiva, ou todos os outros documentos posteriores, Ô Danilo, não vou falar sobre isso não, né? Porque depois eu vou aqui entrar na área da minha colega, então não vou dar minha opinião não, tá? Não é consenso, tá? Se fez cumprir a sentença ou não. A doutora Alexandra vai estar aqui no final, na última mesa, que é a juíza desse processo. Então, sim, acho que temos aí muito o que discutir, tá? O que eu acho é que sim, de um modo geral, eu acho que tudo melhorou. De 10 anos para cá, tudo melhorou. Até a própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é norma constitucional. Então, não tem mais o que se discutir a respeito disso. É inclusão e ponto final. E daqui a alguns anos não devemos mais falar em inclusão, porque todos nós somos diferentes. Nós temos que ter tudo o que todo mundo tem, né? E aí, mais um pouquinho com a pergunta do colega sobre a violência. Infelizmente, você tem toda a razão. E semana passada eu estava falando numa mesa sobre assédio contra a mulher nos transportes públicos. Até parece, achei que você tivesse ouvido a minha fala no YouTube, né, no canal do MP, porque eu falei exatamente isso. Porque o evento era sobre violência contra a mulher, mas eu puxei para a pessoa com deficiência, né? Imagina a mulher com deficiência. Olha, gente, vamos falar o que é exclusão, né? Vocês vão me perdoar. Mulher negra com deficiência e gay. Aí, se for, né, colocar em uma escala, ela está sob o maior risco. Maior risco de todos. Então, sim, precisamos falar sobre isso. O que eu acho? Precisamos falar sobre isso. Eventos, né, debates, seminários e divulgação, educação. Isso é importantíssimo. Bem, eu não lembro o seu nome. Samuel. Samuel, você me pergunta sobre a fragilidade, me parece, né, com a inclusão da questão da formação, né? Foi isso? Porque já faz um tempo que... Essa política nacional, de alguma maneira... A questão é se essa política nacional de educação inclusiva, de alguma maneira, ela dilui ou ela dá uma impressão, né, de que não há muito o que fazer quanto à especialização e formação, né? Isso. Parece que ela volta. Sim, quando eu fiz uma referência à política, né, como muito mais ideológica do que lógica, eu estava pensando... Eu penso exatamente isso, quer dizer, para uma ala, inclusive da academia, de colegas da academia, a inclusão não precisaria de professor formado, habilitado, e a habilitação e a formação específica passou a ser quase um palavrão. Né? Porque não, todo mundo tem que estar preparado para atender todo mundo, né? E aí uma questão anterior a essa é preparado como? Se nem a preparação diante das barreiras atitudinais a gente tem, né? A
gente tem uma dificuldade aí que impacta no que o colega também colocou, né, da violência e tal. A gente tem no nosso universo, quer dizer, social, a questão dos preconceitos de todas as ordens, né, com todos os segmentos. E com a pessoa com deficiência, eu acho que mais ainda, né, porque nos impacta muitas vezes no aspecto físico, que nós não estamos acostumados a olhar para a diferença significativa e tal. Então, eu acho que quando eu disse que a inclusão trouxe vários problemas da forma como ela foi implantada, porque a gente não tentou trabalhar paralelamente essas questões atitudinais enquanto sociedade mesmo, né? Então, eu acho que ficou um descompasso entre a formação do professor, que também ele sofre e tem os mesmos preconceitos que todos os seres humanos têm, certo? Não é porque somos professores que somos despidos de preconceito, isso não existe. Então, o professor tem que ser preparado, inclusive, para aceitar as diferenças significativas. E eu acho que em vários pontos a legislação fala, né, na aceitação da diferença e né, na tolerância com a diferença, enfim. Mas a gente, como sociedade, a gente não está preparado para isso, né? E como professor, vindo de um universo social tão preconceituoso, também acaba por reproduzir os seus modelos. Eu já vista a experiência aqui contada pela Sandra, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que esse descompasso entre a formação, né, não só do ponto de vista técnico específico, mas também do ponto de vista das barreiras, está presente em toda a sociedade e especificamente com os professores também que estão atuando no movimento inclusivista. Me parece que a negação, e eu tenho ouvido muito falar, professor de classe regular, eu não estou preparado para lidar com isto. Quando eu falo isto, eu já estou desqualificando o aluno, em primeiro lugar, porque não é isto, mas é um ser presente naquele universo educacional. E, quando eu digo não estou preparado, me parece que essa preparação é do ponto de vista mesmo da sua subjetividade, da sua condição de pessoa não estar preparado para lidar com a diferença. E não do ponto de vista pedagógico, porque do ponto de vista pedagógico, se eu digo que eu não estou preparado para nada, né, para atender as demandas de nenhuma necessidade educacional especial, então eu rasgo meu diploma, porque eu fui formado para isso. Então, eu acho que na base dessa formação tem essas questões, sim, que impactam, né, o processo de inclusão, que são as questões relativas às barreiras atitudinais, né? São os nossos grandes inimigos. Eu falo que o preconceito é o nosso inimigo íntimo e é com ele que a gente tem que conversar, né, para poder superar e vencer barreiras atitudinais, conversando com o nosso preconceito, porque ninguém está livre de tê-los. Bom, respondendo a pergunta, acho que a professora Eloy já respondeu até a minha parte, né, da questão da formação, né, a questão da atitude, né, se você não tem essa quebra do seu preconceito, se você, né, essas questões, você não vai conseguir trabalhar com o aluno, você não vai conseguir incluir seu aluno, você não vai ter um olhar para esse aluno. Então, não adianta a gente ter formações se a gente não tem essa quebra do preconceito e não temos esse olhar realmente inclusivo para o nosso aluno. Em relação à questão da violência, acho que você deve já saber que a gente tem uma comissão de violência, né, para pessoa com deficiência, na Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Ela é formada por todas as secretarias. Então, todos os meses, uma vez por mês, essa comissão se une para verificar essa questão da violência em todas as áreas, tanto na saúde, na educação. Então, uma discussão bem grande, né, em relação... Tem o pessoal da Secretaria Secretaria... que mais que é? Assistência Social, Educação, Saúde...
Defensoria também tá, Ministério Público, tem tem a Patrícia, né, doutora, a polícia também, que é vai a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública também. Então a gente tem todas as secretarias envolvidas para falar da pessoa com deficiência na questão da violência em todos os âmbitos, né? A gente que tem também a delegacia da violência, né, também da pessoa com deficiência. Então, também isso está sendo discutido dentro da Secretaria de Educação, né, a questão da violência também. Tá? Obrigada. Bom, gente, considerando o adiantado da hora, a gente vai encerrar. Quero agradecer muito a participação da doutora Sandra, a professora Eloy, da Carolina, professora Carolina.